A criptomoeda Solana já se valorizou mais de 68, quase 70 mil por cento desde a sua criação aproximadamente. E nós atualmente temos dois ETFs que replicam o desempenho dessa criptomoeda, que é Sol 11 e também o Sol H11. Vamos entender como é que eles funcionam, o que é a Solana e se vale a pena mesmo ter ela na sua carteira. Bom, a Solana atualmente ela é a sexta criptomoeda aqui em market cap, ou seja, tamanho de mercado, ela tem uma relevância muito grande. E quando a gente considera só as cripto mesmo, não considera o Tether, né, que é uma stablecoin, ela está aqui praticamente na quinta colocação, tá? Esse ranking não é a coisa mais importante do mundo, porque o market cap ele varia toda hora, então isso aqui muda, é dinâmico, tá? Mas é importante entender que ela é bem grande no cenário cripto, ela é bem relevante e ela é a principal concorrente, vamos dizer assim, do Ethereum, né, do ETH, pelo menos atualmente. A Solana ela tem aqui uma série de indicadores muito técnicos que explicam o funcionamento dela, como é que ela funciona, todas as suas aplicações de utilidades. É possível a gente avaliar aqui as transações ao longo do tempo da rede, todas as questões aqui em termos de taxas, em termos semanais, aqui, em comparações aqui com o seu valor econômico real, um monte de questões, mas aqui vamos se ater ao principal, porque eu não sou especialista de Solana, eu não quero ser especialista de Solana e eu acho que você também não deseja isso. Então, de forma geral, o que é a Solana, né? Por que ela serve? Por que ela foi feita? Basicamente aqui, ó, Solana é uma blockchain, é uma plataforma aí de blockchain construída para aplicações escaláveis, tá? Aplicações principalmente no sentido aí de software, programas, mas também aqui principalmente aqui, ó, transações financeiras, tá certo? E aqui a gente tem o principal concorrente que é o ETH, tá? E aí a Solana já tem uma certa vantagem, porque aparentemente ela pode processar aqui muito mais essas transações financeiras em menos tempo, tá? Ela é um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, do que o ETH. Aí tem mais umas questões técnicas, tem a história, tem um monte de coisa, mas não dá para falar de Solana sem falar da polêmica de que ela possivelmente está virando aqui uma plataforma de lançamento de meme coins, tá? Isso aqui é de certa forma uma certa polêmica, né? Uma reclamação da comunidade cripto, porque praticamente toda meme coin hoje que é lançada, ela sai na rede da Solana, tá? Por questões bem técnicas e bem específicas. Mas nós não estamos preocupados com as meme coins especificamente. A gente está querendo entender se essa cripto Solana e o que ela oferece para o mercado tem alguma aplicação futura interessante, que tem algum valor e que pode fazer ela se valorizar ao longo do tempo. Mais ou menos essa é a pergunta que a gente tem que fazer, tá? E aí tem várias teses, né? Tem gente que fala que Solana é lixo, porque é só uma plataforma de meme coin, que não tem futuro, que, cara, que não é tão descentralizado assim, que eles vão imprimir um monte, beleza. Mas tem as pessoas do outro lado, né, que defendem que, poxa, por mais que tem muitas meme coins sendo lançadas, isso de certa forma é uma coisa boa, porque daí força, né, o core dos engenheiros, né, o pessoal que fabrica, né, que mantém essa rede de transações e de blockchain, para eles darem conta aqui, né, handle all of the activity. Então, para eles darem conta de processar todas essas meme coins, todas essas transações, todas essas novas criptomoedas que de fato às vezes não tem valor nenhum, são inúteis, mas que forçam a rede a resolver, tá? Porque um dia isso pode virar um novo Visa da vida, né? Um novo Swift da vida. É claro que tem ETH, tem XRP, tem um monte de concorrentes, esse não é o foco do vídeo, mas de certa forma existe essa polêmica, tá bom? E eu quero saber de você, tem Solana na carteira? Tem algum ETF que tem Solana na carteira? Como é que você vê essa cripto na sua carteira? Até o final do vídeo eu vou falar os cuidados que tem que tomar se está comprando somente a Solana, tá? Então vamos entender aqui os dois ETFs aqui que são de Solana puro, tá? Ambos têm somente Solana, ou seja, um ETF monoativo. Isso é bem relevante por causa do risco que você vai assumir se você compra algum desses ETFs. Importantíssimo lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas são ETFs que vão replicar ali basicamente o comportamento das Solanas. Nós já vamos analisar no gráfico os retornos, aquela coisa toda, tá bom? O primeiro deles aqui é o QSOL 11, então eles até se gabam aqui, né? O primeiro ETF de 100% Solana do mundo, pô, interessante. Falam aqui um pouquinho da QR Asset, então de forma bem resumida, né? O que nos importa, né? A taxa de administração dele é 0,7% e patrimônio líquido aqui, um pouquinho desatualizado por causa do feriado do carnaval, em 58 milhões, tá bom? Relevante que o patrimônio líquido, taxa de administração dos ETFs cripto geralmente são um pouquinho mais caros, tá bom? Esse aqui é um ETF que não paga dividendos, importante reforçar isso, as pessoas perguntam muito isso.
E o principal aqui, imposto, tarifa, são aqui os 15% de imposto de renda na venda das cotas com lucro, tá? Então, aqui você consegue ter uma exposição a essa criptomoeda de forma pura, legalmente, né? E muito mais simples do que comprar numa corretora, de uma Binance da vida e assim por diante. O Sol H11 é o concorrente praticamente igual aqui da Hashdex, tá bom? Então, ambas gestoras aqui cripto, com foco bem grande em cripto, né? E aqui eu diria que a principal mudança é, primeiro, o valor da cota, né? Um deles é R$24 aqui, mais ou menos. O outro está em torno de R$10. Então, mas ambos é bem tranquilo de você comprar, né? Não é um não é R$10 e o outro é 500. Então, a mudança é relativamente tranquila. Mas aqui, no Sol H11 aqui da Hashdex, você também tem o 100% de Solana, tá? Também é puro, não paga dividendos, o imposto de renda é o mesmo. Muda um pouquinho aqui o índice de referência, né? Um é da Nasdaq, o outro é da CME, mas é basicamente a mesma coisa, tá bom? 15% sobre os ganhos também, mesmo padrão, mas aqui existe uma diferença pequena numa taxa de administração máxima, né? Eles botam aqui uma possibilidade, dão uns embrólios. Atualmente é 0,7%, tá bom? Então, atualmente não tem assim grandes diferenças entre esses dois ETFs, tá? É claro que tem aqui alguns detalhezinhos pequenos, mas nada que vai afetar aí a sua rentabilidade no longuíssimo prazo. Olha, eu não sei se você gosta de Solana ou gosta de cripto, mas se está gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Certo? Mas e os retornos que a Solana deu, os retornos que esses ETFs deram, né? Como é que a gente faz para avaliar, para ver, para entender um pouquinho desse mercado em termos de, enfim, retorno, né? De valorização, tá? Bom, se a gente esquecer um pouco do preço da Solana em si e apenas olhar os ETFs, eles são muito recentes, né, pessoal? Poxa, nós temos aqui esses ETFs, cara, não tem nenhum ano isso daqui, mal 6 meses, tá? Então, não dá para analisar isso daqui. Então, se uma pessoa analisa isso aqui e tira boas conclusões, pô, manda o link aí que eu quero aprender também. Então o que a gente tem que fazer é sempre transformar a informação que tem dentro do ETF de forma histórica, né? E como é que a gente faz isso? Então basicamente a gente esquece um pouquinho desses dois ETFs, analisa aqui um pouquinho do Sol USD, que é basicamente o índice ali que elas vão seguir, e multiplica aqui pelo real, tá? Isso aqui é importante, USDBRL. Pronto, então basicamente, de forma aproximada, não é perfeito, esses ETFs eles vão performar aqui essa soma desses dois ativos, né? Ou seja, a Solana em dólar multiplicado pelo dólar real, tá bom? Aqui tem que pegar especificamente a Solana da Binance para pegar um histórico mais longo, porque ela nasceu ali em 2020, então tem mais ou menos aqui a história da Solana, tá? Então a primeira coisa que a gente olha de forma muito nítida, né, muito clara, é que tiveram dois grandes picos de mercado. Então o primeiro foi aqui em 2021 e o segundo foi agora em janeiro de 25, vamos dizer assim, tá? Se a gente coloca aqui os gráficos do total market cap, né, ou do Bitcoin, BRL, pode ser, a gente percebe que os retornos, olha só, ficam aqui embaixo, ficam bem escondidos, né? Foram teoricamente muito menores, tá? Então a gente pode só jogar isso aqui para um outro eixo, New Right Scale, e aí pinar aqui para a outra B-Scale, beleza? Bom, transformei aqui o BTC BRL que estava com a cotação errada, tá? Mas basicamente que a gente percebe, tá? Então, pô, o BTC BRL aqui, ou até mesmo o USD, não muda muito, né? Eles andaram ali junto com o total market cap. Eu sempre olho o total market cap, por quê, né? Esse total aqui, né? O que que é isso aqui? Total Crypto Market Cap. É mais ou menos a soma de todas as criptomoedas, de todo o ecossistema cripto, balizadas ali pelo seu market cap, né? Pela capitalização de mercado, tá? Então, a gente tem mais ou menos um entendimento de como é que a cesta cripto de todas as cripto está andando. E dentro de todas as cripto tem um monte de criptomoedas, né? Obviamente as mais relevantes são essas aqui de cima, Solana é uma delas, mas a gente tem aqui visualmente as principais, né? Então o Bitcoin, ele tem aqui os seus 61% mais ou menos de dominância, 60% de tudo. Depois vem aqui o ETH, XRP, BNB, Solana, né, Cardano e assim por diante, tá? E tem várias que você vai querer analisar um pouco mais, outras um pouco menos, mas é um balizador do mercado geral, tá bom? E a gente percebe aqui que o BTC fica um pouco próximo ali do total market cap, mas a Solana mudou muito, tá? Notem que são eixos diferentes, tá? Então tô olhando aqui o BTC e o USD, né, e o total nesse eixo B aqui de baixo, né, tá chamado B, e o A é a Solana, tá? E por que eu faço isso? Para a gente entender que a Solana, por mais que ela subiu muito mais do que o Bitcoin ou do que o total market cap, ela seguiu o ciclo, tá? Ela seguiu o ciclo, pode ver.
Então, o mais importante para nós aqui, né, nessa primeira análise, do que quantos por cento subiu, quantos valorizou, a gente percebe que os topos aqui do mercado, olha só, aqui teve o total e o Bitcoin, e aqui também, mas os topos principais, que foi esse aqui, esse aqui, ela seguiu claramente a mesma tendência do mercado, a mesma correlação do mercado geral e do mercado do Bitcoin. O Bitcoin, que não é rei, manda nas cripto, né? Não tem muito como fugir do comportamento dele. Tá? A mesma coisa aqui para os fundos. Então vocês podem ver que o desenho que ele fez é muito parecido, mas é muito mais volátil, pelo menos historicamente falando. Quer dizer que isso vai se repetir daqui para frente? Não, não quer dizer, né? Rentabilidade passada não é garantia do futuro, mas o que a gente pode esperar é que o comportamento seja muito parecido, tá? Já os percentuais de valorização, já não sei, já nem tanto, tá? A tendência, galera, nos ciclos das criptomoedas é que elas tenham valorizações mais explosivas no início, tá? E depois elas fiquem, não vou dizer que elas ficam consolidadas, mas é mais difícil de você subir 1 milhão de por cento quando você já tem um market cap muito grande. Quando você vale 10 dólares, se você sobe 1 milhão por cento, é relativamente possível, é tranquilo. Agora, se você já tem um tri de mercado e sobe 1 milhão por cento, é difícil, hein, cara? Quem que tá comprando isso? Quem que comprou a Terra toda? Alguém de Marte? Entendeu? Então, é um pouco complicado. Então, a tendência é essa volatilidade, esses percentuais explosivos diminuírem um pouquinho, tá? É meio que um ciclo natural, mas pode ser que continue, tá? É só uma tendência que as cripto geralmente têm, tá bom? Agora, esquecendo um pouquinho do total market cap e do Bitcoin, que a gente já viu que segue um padrão em termos de ciclos de mercado parecidos com o da Solana, o que a gente percebe aqui em termos aqui de retorno de janelas móveis, né? Isso aqui eu já ensinei num vídeo, coloca o ROC, estamos aqui no gráfico semanal, vem aqui no ROC, ó, e coloca aqui 50 períodos, porque basicamente num ano tem 50 semanas, tá? Um arredondamento aqui que funciona muito bem. Bom, então aqui em 2021, 2022, cara, destoou absurdamente, cara, é impossível analisar isso aqui, né? 14.000%, sem condições, tá? Tem que tirar isso aqui um pouco do gráfico. E aí a gente mostra aqui, de forma um pouquinho mais clara, né? A possibilidade de, enfim, outros retornos muito bons, como 1.000%, 800%, 600%. E estamos aqui, inclusive, olha só, em menos 6%, tá? Raríssimas ocasiões ocorreu isso, né? Olha só. Vamos visualizar aqui, só para vocês verem, ó. Então, em poucos momentos do mercado, a Solana BRL, ou até a USD também, tá? Ela performou perto de zero ou abaixo de zero. Mas, quando isso aconteceu, olha só, ela chegou, por exemplo, vou até aumentar aqui para o pessoal ver. O pessoal assiste do celular, né? Às vezes fica ruim de ver. Comenta aí para mim se vocês conseguem ver os gráficos dessa forma, porque acho que 50% do público assiste no celular, eu não sei se fica muito pequeno, tá, galera? É claro que eu também não tenho milagre, mas eu posso tentar deixar um pouco mais visual. Mas olha só, quando ela ficou abaixo de zero, ela ficou de forma violenta, tá bom? Presta atenção nisso aqui, ó. Então, nesses momentos aqui que ela chegou, nesses fundinhos, né? Quando a gente olha, tirando o zoom, a gente acha que é pouco. Mas, pô, não dá para esquecer, pessoal. Isso aqui, ó, é na faixa de menos 93%, cara, menos 90%, menos 85%, menos 80%, menos 71%, depois menos 33% e assim por diante, tá? Então não quer dizer que quando chega em menos 90 é bom para comprar. Não, pode ser que mudou tudo, pode ser que a cripto tá quebrando, que o projeto não é mais válido, que foi hackeado, que, cara, pode ter um monte de coisa, tá? Mas tem que ficar ligado aqui só na questão da volatilidade, tá? Porque esse aqui é um ativo muito, muito volátil, tá? E volatilidade no sentido de risco. Não tô dizendo que, a Solana vai quebrar, acabou a festa. Não tô dizendo isso, tá? Mas o risco para mim aqui, enfim, as pessoas que trabalham no mercado financeiro, é uma medida de volatilidade, tá bom? Então você tem que estar muito ciente de que quando compra um ativo desses, principalmente quando é um ETF monoativo, ou se você vai na Binance e compra, cara, isso aqui é volátil, tá? Tem que tomar um certo cuidado, porque se você comprar lá no fundão, né, lá no menos 90%, é muito bacana. Depois você pega uma valorização interessante, agora olhando para o passado, né? Mas quando você está às vezes aqui no zero, ele ainda pode estar longe de retornar positivo. Ó, pegar o exemplo de novo, só para mostrar para as pessoas que eu não gosto de ficar só mostrando as coisas boas, tá, pessoal? Eu sempre olho para os dois lados. Eu olho para os momentos que foi muito bom, bonança, muita alegria, todo mundo olha essa parte, né? Mas eu tento olhar sempre também para os momentos que, cara, que deu errado, né? Que o ativo performou negativo. Então, por exemplo, aqui em 2022, em junho, ele também chegou no zero. Aí ele retornou um pouquinho positivo aqui na janela móvel de um ano, tá bom? Importante falar isso. Mas depois, cara, ele
seguiu caindo forte, ele seguiu retornando negativo. Então não quer dizer que só porque ele chegou aqui no zero, no -6, que agora ele vai subir de novo, naturalmente, tá bom? Tem que ficar um pouco esperto em relação a isso. Então quando eu analiso aqui um criptoativo principalmente que é muito mais volátil do que uma ação ou do que um ETF, que geralmente é uma cesta, né? Quando eu acabo analisando esse tipo de ativo, que ele é monoativo, né, ativo único, eu tomo cuidado principalmente com essa questão da volatilidade e exposição única. Porque é sempre aquela história. Se você compra no fundo e sobe 1.000.000%, você daí se acha um gênio. Mas você segurou o 1.000.000% ou você foi vendendo ao longo do tempo? Vendendo de forma saudável, né? Fazendo aquele rebalanceamento, botando um pouquinho do lucro no bolso, tendo esse sistema desse giro, né? Dessa carteira calculada, vamos dizer assim. Ou então, quando você compra e ele cai em 90%, você se acha um burro? Muitas vezes não é questão de ser um gênio e acertar o fundo ou de se achar burro porque você comprou e foi caindo. É justamente a estratégia. Primeiro, seu objetivo é crescimento de patrimônio ou renda passiva? Ah, é crescimento de patrimônio. A maioria das pessoas é crescimento. Beleza. Agora que você tem o crescimento, que tipo de perfil você tem? É mais conservador? É mais arrojado? Porque um ativo desse aqui, ele é mais arrojado. Ele é um ativo que vai oscilar muito mais do que a média do mercado. Vocês viram o total market cap? Ele é a média do mercado. Então, se você tem um perfil de crescimento, um objetivo de crescimento com um perfil, mesmo que seja arrojado, você tem que tomar cuidado. Porque um ativo desse, monoativo, um ETF monoativo, ou comprar a Solana direto na Binance, não tem problema, tá, pessoal? Mas isso aqui eu não vejo como um ativo para você ter muito pesado na sua carteira. Se você tem esse tipo de ativo na carteira, não tem problema. Mas eu tomaria um certo cuidado porque ele pode trazer muito mais volatilidade do que o Bitcoin, do que o S&P, do que o Ibovespa, do que Banco do Brasil, fundo imobiliário, do que a renda fixa também, obviamente. Então ele vai trazer mais risco. E o risco ele tem que ser estratégico. Estratégico por quê? Tem que estar de acordo aí com o seu objetivo, perfil de risco, mas também porque o risco é uma forma interessante de você controlar um pouco da oscilação que a sua carteira deve trazer, que ela deve te trazer de desconforto, e também de você aproveitar as oportunidades que o mercado dá, tanto para comprar quando elas forem caindo, quanto para vender e rebalancear quando elas forem subindo. E claro, se você não entendeu nada do que eu falei e quiser conhecer um pouco mais das soluções que eu ofereço, tem aqui o QR Code na tela, um link na descrição, com as carteiras recomendadas Resulta Capital. Então, carteiras aí para crescimento de patrimônio ou renda passiva, todas baseadas aqui em ETFs da B3 e, obviamente, recomendadas por mim, que não tenho banco nem corretora e sou livre de conflitos de interesse. Então a minha conclusão sobre a Solana no geral é que quando a gente avalia o passado, tudo é muito bonito, tudo é muito interessante e queria eu ter colocado todo o meu dinheiro e acertado na loteria ou nos 6 números lá da Mega da Virada, que eu esqueci de jogar, inclusive, nesse último Réveillon eu esqueci, eu não consegui. Eu falei que eu ia num vídeo, né, mas eu nem tive tempo. Ou então comprar aqui com um valor astronômico de dinheiro e transformar em 1 milhão de %, né? Só que isso aqui, cara, é contar com a sorte. E eu não gosto de investir contando com a sorte, sabe? É legal falar, a gente brinca aqui, né? Porque é uma brincadeira. Mas no final das contas, investir tem que ser beirando assim a chatice, né? Tem que ser beirando ali a tranquilidade pra gente não cair ali nos vieses das emoções. Então hoje eu não tenho nada contra a Solana, eu não acho que ela é uma cripto pra se jogar fora. Tem muita gente que diz isso, eu não acho que é uma cripto como várias outras. Não é a minha preferida, eu prefiro Bitcoin sem dúvida nenhuma. Ela nunca deveria ser mais relevante do que Bitcoin na minha carteira, por exemplo. Isso eu sou contra, enfim, tem que dar um pouco de opinião também, né? Mas eu entendo que se você tem Solana na carteira, ela tem que ser ali, cara, sei lá. É ruim falar percentual que a galera pode considerar que é recomendação de investimento, né? Mas só Solana mesmo não poderia ser nem mesmo 0,5% na carteira de alguém. Acho que teria que ser até menos, tá bom? Ah, Anthony, eu gosto muito de cripto, eu sou fã, eu quero muito. Eu vou comprar Solana porque eu decidi. Cara, se você decidiu, poxa, tranquilo, tá? Mas eu sempre fico olhando pelos lados dos riscos, né? Das possibilidades ruins que isso pode trazer para os investidores. Porque é muito fácil eu trazer aqui para vocês uma carteira simulada. Eu poderia simular uma carteira. Eu não faço isso porque pode, não é que vai enganar as pessoas, mas pode confundir as pessoas. Ah, só porque subiu 1 milhão %, não sei quando lá, aqui atrás, se eu pegar o ponto perfeito supremo, ó. Se eu pegar o ponto perfeito supremo, galera. Chega a bater aqui, acho que uns 2.000%, né? Mas o ponto não é o caso ideal. O ponto é, olhando o cenário de agora, se você coloca ETFs monoativos de criptoativos ainda, que são bem voláteis, né? Quais os riscos que isso pode trazer para sua carteira?
E muitas vezes as pessoas não olham para essas perguntas, e se um ETF desse cai 90%, a gente viu que já caiu 90% em algum momento e provavelmente vai cair de novo em algum momento, tá bom? Se você está comprado, você tem que ter bala na agulha e emocional, né, perfil de risco, para aguentar esse tipo de drawdown. Tá? Esse é o receio que eu tenho, que as pessoas às vezes não percebem. Então, se você está ciente disso, não tem problema, tá? Ok. Mas para quem não entende isso ou não viu essa possibilidade, fica aqui o disclaimer para considerar esses casos. Nem tudo que a gente compra sobe de imediato. Né? Investir é um trabalho contínuo. A gente vai selecionando os ativos, vai montando uma carteira com os percentuais diferentes, de acordo com o ciclo econômico, de acordo com o que você acredita, e ao longo do tempo vai fazendo os rebalanceamentos. Eu acredito muito nisso, tá? Para botar um pouquinho de Solana no bolso quando ela valorizar e rebalancear quando ela tá caindo um pouquinho. Aí, claro, tem prazo, tem método, tem que olhar se esse ativo vai estar na sua carteira, mas hoje eu preferiria comprar muito mais, por exemplo, Bitcoin, se fosse monoativo, ou então alguma cesta de criptomoedas, seja por ETFs, ou até mesmo pela gestão em geral, né? E eu vou deixar recomendado aqui, então, 2 ETFs que são cestas de criptoativos, né? O Crypt11 e o Hash11 são, acho que, os mais famosos aqui, que tem várias criptomoedas dentro deles, inclusive a Solana. Lembrando que não é uma recomendação de investimento e eles tendem a retornar percentualmente menos, mas eles também tendem a ser menos arriscados e voláteis. Obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.